Bárbara, a senhora está no Ministério Mudança de Vida há mais ou menos uns 2 anos. E nesse período, o que mais tem mudado na vida da senhora é a vida espiritual. Porque a senhora aprendeu a se achegar a Deus, a ter um relacionamento com Deus. E as demais coisas têm sido acrescentadas, não é verdade? É verdade. Nesse período de quase 2 anos, o que mais venho aprendendo é a palavra de Deus e tenho crescido em aprendizado, né, da palavra, mas a minha vida, todas as áreas têm sido transformadas, mas principalmente a profissional, que era a área que mais me machucava antes, por todo o travamento que estava. Eu aceitava o primeiro cargo que aparecia, às vezes, eu não me importava por ser numa posição inferior à qual, né, eu tinha estudado, o que me importava era ter sido aprovada ali. E nunca busquei mais. E é triste ver isso, porque eu sempre fui uma das melhores alunas, tanto na época do colégio, também na época da faculdade. Então, quando as pessoas de fora viam o que estava acontecendo, elas mesmas achavam estranho, né? Porque a Bárbara era uma aluna muito boa. Por que ela está nesse cargo, né? Não desmerecendo os demais cargos, mas não era o cargo para o qual eu estudei, né? Então, acho que uma das áreas que tem sido muito transformadas é essa, da área profissional. A senhora tem vindo sempre na Santa Ceia, mas já teve propósitos dos quais a senhora praticamente estavam a semana inteira aqui, porque a senhora decidiu pagar um preço em Deus e, ouvindo as direções, tudo que tem saído do altar, mudanças foram acontecendo, perdão que estava retido foi liberado e muitas transformações aconteceram na sua vida. Exatamente. Eu sempre tenho falado que são tantas mudanças que fica até difícil de reuni-las todas em um único testemunho e contá-las, né? Mas sim, minha vida tem sido transformada em todas as áreas. Eu entendo que é um processo, mas eu já vejo a mão de Deus em cada área. Igual a senhora falou, a questão do perdão com meu pai, eu tive essa oportunidade de liberar o perdão para ele e foi maravilhoso. E após 9 meses desse perdão, ele faleceu. Então, depois disso, eu vi realmente a necessidade do perdão. E a outra grande questão é que o que o perdão trouxe para a minha vida, né? Porque ali começou um processo de destravamento também. Várias áreas da minha vida começaram a ser destravadas por causa desse perdão. E, mais uma vez, entre elas, a parte profissional. E no meio desse caminho, eu iniciei uma pós, porque assim, eu sou graduada, né? Já fiz uma outra pós-graduação e também finalizei o mestrado. E mesmo assim, tudo estava travado, porque eu não conhecia Jesus, como hoje eu conheço, e também não tinha entregado todas as áreas da minha vida para Deus. Então, depois que isso aconteceu, e agora que eu finalizei essa pós, Deus tem me ensinado tudo de que eu preciso. Ele tem me ensinado a criar uma empresa do zero. Ele tem me dado ideias, ele tem me ensinado a fazer uma planilha, a precificar o meu serviço. E eu tenho criado coisas que eu nunca nem pensei. Então, eu vejo muito aquela palavra do útero infértil, que eu vejo assim, aquela palavra era para mim. E aí eu vejo que... E também a palavra da criatividade, né, sobrenatural. E realmente eu tenho vivido essas duas palavras, porque Deus tem me feito gerar sonhos que eu nunca achei que eu poderia gerar. E também a construir coisas que eu estudei para isso, mas eu nunca acreditei que eu poderia trabalhar com isso. Então, eu percebi e eu entendi na prática que as minhas graduações e pós-graduações não adiantaram nada sem ter o favor de Deus na minha vida. Então, essa minha entrega tem determinado o rumo da minha vida. Todas as áreas, mas assim, em especial a profissional, porque eu me formei em 2011
Esse ano faz 10 anos e nada tinha acontecido de concreto na minha vida profissional. E agora Deus tem me ensinado e eu tenho construído algo do zero. E sem condições, sem apoio de alguém, assim, para dizer assim, ai, eu me apoiei ali em alguém me ajudou. Não, eu tenho pegado a palavra e eu tenho avançado com ela. É claro, no meio do caminho eu tenho várias pessoas que estão sendo tocadas por Deus para me favorecerem. Dentre elas é minha mãe, o meu irmão, mas o que tem movido tudo é a palavra de Deus. E tem sido assim, tão impactante que às vezes eu me pego assim com dificuldade para dormir, no sentido de que eu não consigo absorver tudo que Deus tem me dando. Eu falo, meu Deus, eu pego o computador e vou trabalhar, porque é muita ideia e Ele me faz criar coisas assim que eu nunca tinha imaginado que eu precisava. E não só isso, essa semana que agora passou, eu tive a oportunidade de comprar algumas fotos da minha formatura, porque eles iam apagar as fotos e tal, por causa do tempo, né? Então eles falaram, a gente precisa apagar essas fotos para entrar novas fotos. E eu nunca tinha tido a oportunidade de comprar essas fotos. 10 anos. E é tão engraçado porque minha mãe me abençoou com algumas fotos e tá todo mundo achando que eu formei. Por que também? Porque nesse momento está havendo também um crescimento na parte profissional que todo mundo se relacionou com. A Bárbara formou agora. Então, não, eu não formei agora, eu formei há 10 anos. Mas a mão de Deus na minha vida está movendo coisas nessa área profissional. E a outra coisa também que nunca tinha acontecido era o meu registro, né? O registro profissional da minha habilitação ali. Porque como eu sempre optei por trabalhar com cargos menores, eu aceitei cargos menores, eu não precisava de ter a minha habilitação. Então, essa semana saiu a minha carteira de profissional da biomedicina e até legal, fiquei tão feliz. E aí, quando eu vi o número, eu fiquei mais feliz ainda, porque era um número cheio de 7. Eu falei, é Deus mesmo, é maravilhoso, é perfeito mesmo. Então, eu tenho tudo que eu deixei passar, a vida tirou de mim, né? O inimigo tirou de mim, Deus tem restaurado tudo. Você vê até a foto da minha formatura, que eu não tive condições de comprar. Deus sabia que era um desejo do meu coração, que nem eu mais lembrava, Ele tem trazendo para a minha vida. Então, o que eu tenho vivido é uma restituição de Deus, e Deus tem construído não só as minhas estruturas, mas eu já vejo que tem galhos aqui aparecendo, e eu acho que é só o início do que Ele vai fazer. Lembrando que a senhora é de Belo Horizonte, mas é assídua aos cultos, porque a senhora fez da sua casa a sua igreja. Então a senhora está lá, a senhora não perde um culto, é como se a senhora estivesse aqui. Então a senhora ouve a palavra, retém a palavra e tem colocado ela em prática na sua vida. Exatamente. O culto para mim já é nem é uma obrigação, mas é um prazer, e eu tenho esse compromisso com Deus. Já tem um tempo que eu faço isso, então toda segunda, quarta e domingo eu assisto aos cultos, e eu estipulei que naquele horário ali é para o culto. Foi uma construção, porque não foi fácil, porque quando a gente está em casa tem muitas distrações, tem preocupação com alguma coisa. Então eu vim caminhando e aprendendo que aquele momento era para o Senhor. E eu anoto as coisas, tudo que está sendo passado, eu faço a marcação na Bíblia, eu às vezes sempre posto na minha rede social, assim, um resuminho do que foi o culto. Depois sempre tem pessoas perguntando, me indica qual que é o nome do culto, e eu posso falar um pouquinho também. E também tenho levado os jornais, alguns jornais, distribuo na minha cidade, já tive a oportunidade de orar por pessoas que me permitiram, né, a oração. E toda vez que eu faço algo para alguém, Deus vai lá e faz muito mais para mim. E eu tenho sido cuidada, assim, a palavra é essa, porque não é fácil estar aqui. Eu vejo que, às vezes, algumas pessoas elas têm uma leve impressão de que Belo Horizonte é um pouquinho perto. Que é perto, ou que é mais fácil para mim,
ou que talvez eu tenha uma condição financeira muito boa para estar aqui, mas eu sei das minhas dificuldades e também sei de tudo que eu faço para estar aqui. E tem valido a pena cada dia, porque eu venho com toda a garantia de Deus e é Ele que tem me sustentado para estar aqui. Eu só venho mesmo porque o restante, todo o resto é Ele que está promovendo para que eu esteja. E essa decisão de escutar a voz de Deus, ela tem mudado toda a minha vida. E não só isso, como eu vejo as pessoas ao meu redor impactadas com a pessoa que eu tenho me tornado. Algumas decisões que eu tenho tomado que aos olhos de muitas pessoas têm parecido loucura. E acho que o futuro, né, dirá as sementes que a gente tem plantado e que aquele caminho que a gente está indo, né, para aquela direção que a gente está indo com Deus, era a direção certa para a nossa vida. Então, eu estou muito feliz, estou muito realizada e aprendi que essa decisão de pagar o preço certo foi extremamente necessária e é ela que tem mudado a minha história. Deus tem reescrito a minha história. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Ele representa a ponte entre a Bíblia e Jesus. Sem o ministério, eu digo que o ministério é uma escola, daquelas escolas muito boas, porque sem ele eu não teria conhecido Jesus dessa maneira. Então eu acho assim, que tem duas vertentes. Acho que o aluno também tem que ser muito empenhado para ele alcançar, né, a sua nota máxima, mas a igreja, né, como uma escola, ela foi de extrema importância. Sem o Ministério de Mudança de Vida, sem a Bispa Cléo, né, porque eu conheci o ministério através da vida dela, eu nem sei onde eu estaria hoje, mas eu sei que eu não estaria bem. Então foi Deus que me buscou no momento certo da minha vida, mudou as minhas circunstâncias e me mostrou uma direção muito clara para que fosse aqui. É um pouquinho distante, mas é o caminho que Deus me direcionou, então vale a pena. Que Deus abençoe a vida da senhora. Muito obrigada.